Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, um trecho bem difícil. Vamos lembrar, Paulo escreve há 2000 anos, mais ou menos, e a carta dele, o conteúdo é tão espiritual que é universal, né? De modo geral, e é por isso que a gente estuda. Há uma recomendação, né, dos espíritos superiores para que a gente, assim, busque nas cartas de Paulo orientações para o nosso dia a dia, porque foi isso que ele fez, né? Porém, há trechos, isso é natural, que estão mais restritos aos hábitos da época, às concepções da época, e que não fazem sentido para a gente. Mas ainda assim, vamos mergulhar e ver o que a gente pode entender das palavras de Paulo, né? Tentando, naquilo que ele mesmo nos ensinou, né? De subtrair o espírito da letra, ou seja, olhando para as palavras, né? Não só normas, não só regras, não só a letra em si, mas conteúdos mais profundos que alcancem o nosso coração e que nos façam olhar para as situações da nossa vida de uma outra forma. Bom, então aqui esse capítulo 11, eu vou usar a Bíblia de Jerusalém, já que é um trecho assim bem complicado. Ele se chama assim, a conduta dos homens e das mulheres. Eu vos louvo por vos recordardes de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições como vou-la transmitir. Quero, porém, que saibais a origem de todo homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem. A cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ore ou profetize de cabelos longos. E aí aqui tem uma notinha na Bíblia de Jerusalém que vai dizer que os cabelos longos naquela época, para homens, ele tinha uma conotação de homossexualidade. E os cabelos curtos para as mulheres também tinha uma conexão, uma conotação, de homossexualidade. Claro que isso tem a ver com este momento específico. Por exemplo, não sei, estou lembrando aqui da história de Sansão, que tem a ver com as forças, a força que tem o cabelo, né? E ele vai falar bastante sobre isso. Vamos ler. Então, todo homem que ore ou profetize de cabelos longos desonra sua cabeça, mas toda mulher que ore ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça. É o mesmo que ter a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre, que mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou raspados, que cubra a cabeça. Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. É por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo por causa dos anjos. Aqui quando fala anjo, tem uma notinha de rodapé explicativa, né, que fala que os anjos são... ele está fazendo uma referência às pessoas que vinham de outras comunidades que poderiam ficar escandalizadas com esses hábitos que são aqui, provavelmente, né, mais comum entre os coríntios, né? Entretanto, diante do Senhor, a mulher não existe sem o homem e o homem não existe sem a mulher. Vejam, até agora ele ficou falando de uma... Primeiro que tem a questão da sexualidade, sim, né? Hoje a gente chamaria isso de homofobia, né? Por parte de Paulo. E é difícil da gente digerir isso, né? Mas o que a gente pode compreender situando essas frases no contexto da carta como um todo? Qual que é o problema da nossa sexualidade? Qual que é a questão? É a gente colocar a sexualidade em primeiro plano e deixar o nosso relacionamento com Deus sem ser a prioridade. Então, nos parece que essa ênfase toda que ele faz de cabelo e de sexualidade tem a ver com isso, assim, né? O que a gente prioriza? Mas ainda que ele faça essa diferença que é muito cultural, que é muito da época, entre homens, mulheres, a mulher que veio do homem e tal, ele vai dizer, não existe homem sem mulher, não existe mulher sem homem. E aqui ele iguala, né, de alguma forma, a necessidade dos dois, porque ele está entendendo o seguinte, para a gente evoluir, a gente precisa passar pelas duas condições. Claro, né, nesse momento, o Paulo está falando ali para a comunidade a partir dos conhecimentos que eles têm, mas vamos olhar agora espiritualmente. Nós precisamos das duas condições. Nenhuma condição é melhor ou pior em si, né? Nós vivemos, claro, grandes dificuldades socialmente,
Mas eu preciso passar pelas duas condições para evoluir enquanto espírito. Porque o sexo, né, ou o gênero, essa diferenciação, essa separação em dois polos ou outros, não existe para o espírito. Então o espírito, né, ele precisa passar por todas as condições, por exemplo, todas as classes sociais, vários países, nacionalidades, várias situações, né, várias áreas de profissão, para que a gente possa amadurecer aspectos diferentes do nosso espírito. Bom, e ele continua: pois se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce pela mulher e tudo vem de Deus. Então, ó, se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce pela mulher e tudo vem de Deus. Julgai por vós mesmos. Será conveniente que a mulher ore a Deus sem estar coberta de véu? A natureza mesmo não vos ensina que é desonroso para o homem trazer cabelos compridos, ao passo que para a mulher é glória ter longa cabeleira, porque a cabeleira lhe foi dada como um véu? Se, no entanto, alguém quiser contestar, não temos este costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Aí finaliza esse trecho em que essa questão de cabelo, né, e de homem e mulher aparece, aí depois ele vai dando outro foco, né, para os próximos versículos, por isso que eu queria parar aqui. Então, o que a gente pode aprender com essa parte, né? Que a sexualidade, como a gente já vem falando, ela é importante, né? Ela faz parte do crescimento espiritual nosso e que a gente aprenda a viver ela pelo amor e não só pelo prazer material, né? Neste momento, a homossexualidade, tal como ela é vivida, não estou nem falando de outras formas de diversidade sexual, né? Nessa época, nesta cidade de Corinto, né, ela é compreendida dessa forma, como algo que se coloca em primeiro plano. E ele está chamando a gente sempre para o trabalho em comunidade, para o amor, né, para a compreensão. Claro que ele vai falar, por exemplo, sobre o corpo, aquela metáfora do corpo, né, que nós já estudamos aqui, que cada parte do corpo é importante. Então, ele nos chama para o respeito à diversidade. Esse trecho aqui não pode ser compreendido para a gente ser homofóbico, né? Não faz o menor sentido. A gente pegar um trecho, tirar o seu contexto e usar como a gente quiser, isso é uma forma de manipulação, não é isso que a gente está fazendo aqui. Estou tentando entender o que o Paulo quis dizer com essa parte, porque ela é muito circunscrita ao modelo cultural e às coisas que aconteciam em Corinto, né? Então, por isso que ele vai dando algumas orientações. Mas em seguida ele vai falar de outros pontos mais profundos, que vai além dessa coisa, né, mais da aparência, do cabelo, do véu, né, porque aí atinge a gente de uma outra forma. Mas aí a gente continua semana que vem.